Voltando aqui, meninos, para fazer o exemplo 2 do completando o quadrado, eu tenho a equação, né? 3x ao quadrado mais 15 menos 6. Como eu posso achar a equação equivalente, eu vou dividir toda essa equação por 3. Por que eu posso fazer isso? Porque todos os números, os coeficientes, são divisíveis por 3. Então, 3 por 3 é 1, 15 por 3 é 5, 6 por 3 é 2. Agora, bora lá. Eu sei que se for um trinômio quadrado perfeito, ela tem que estar escrito desta forma, certo? Mas essa equação não é trinômio quadrado perfeito, porque se eu for fazer raiz quadrada do primeiro, como eu falei para vocês, vai dar certo. Mas se eu fizer raiz quadrada do último, não vai rolar. Além de ser 2, ainda é negativo, não tem raiz quadrada de número negativo. Então, bora pensar aqui. Ó, tem que estar desta forma, tá? O completando o quadrado. O x já está elevado ao quadrado, então tudo bem. Tem que aparecer o 2, está aqui o 2. O a sempre é a variável, está aqui o x. Agora eu tenho que ter o valor de b. b é o número que eu multiplico o 2 e volta para 5. Então eu pensei assim, se eu fizer assim, 5 dividido por 2, dá 2,5, né? 2,5 vezes 2 vai dar o quê? 5, vai voltar aqui para cima. Então, o número que eu estou procurando para ficar no lugar de B é o quê? O meu 5 sobre 2. Porque 5 sobre 2 vezes 2 dá 5. Porque 5 sobre 2 é 2,5, 2,5 vezes 2 é 5. Então, bora lá. Só que eu descobri o valor de B. Só que esse B tem que ficar elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar o B e elevar ao quadrado, que é o 5 sobre 2 elevado ao quadrado. Menos o nosso 2, né? Da nossa equação. Menos o nosso 2. Olha, aqui eu botei menos 6. Tá aí, então. Por que a minha resposta não bateu com a resposta do livro? Vou fazer bem aqui, ó. Deixa eu continuar aqui. Então, bora lá. Ficou x ao quadrado. Quem sabe faz ao vivo, né? X ao quadrado mais 2 que multiplica x, que multiplica 5 sobre 2. Mais 5 elevado ao quadrado. Tô só repetindo, tá? 5 elevado ao quadrado. Menos 6. Aí o que aconteceu? Se eu adicionei 5 ao quadrado do lado de cá da nossa igualdade, eu tenho que adicionar do lado de cá também, tá? 5 elevado ao quadrado do lado de cá. Aí o que acontece? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Qual? X mais 5 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Essa parte aqui. Igual 5 ao quadrado é 25, né? 2 ao quadrado, opa, é 4. O que acontece? Esse nosso 6 está negativo, passa positivo. Então é isso que era para ter encontrado. O erro foi o menos 6 aí. Mas aí vocês vão consertar agora. Tá bom? Então bora lá. Vai ficar x mais 5 sobre 2 igual. Essa potência pode passar na forma de raiz. Raiz quadrada de tudo que está aqui do lado direito. Mas para isso, para juntar esses dois, eu tenho que fazer MMC. 4 dividido para 4 é 1. 1 vezes 25 é 25. 4 dividido para 1 é 4. 4 vezes 6 é 24. Então, x mais 5 sobre 2 igual. Somando isso aqui em cima vai dar 49, né? 49 sobre 4. X mais 5 sobre 2 é igual a mais ou menos 7 sobre 2. X vai ser igual a mais ou menos, aqui embaixo já, né? 7 sobre 2 menos 5 sobre 2. Aí aqui vai ter o x uma linha, que vai ser mais 7 sobre 2 menos 5 sobre 2. Tá vendo que eu tenho o mesmo denominador? Então, eu vou repetir o denominador e somar quem está lá em cima. Mais 7 menos 5, no caso aqui eu vou subtrair, né? 2. E isso aqui vai dar 1. x2 vai ser igual, agora menos 7 sobre 2, menos 5 sobre 2. Então eu fiz um positivo e fiz outro negativo. Isso aqui vai ficar tudo sobre 2, repete sinal e soma, né? Sinal diferente, repete sinal e soma. Isso vai dar 12. Isso aqui vai dar menos 6. Então o conjunto de solução daquela equação lá é menos 6 e 1.
Gente, tá certo, eu tô certo. Não, não vai bater aquele resultado lá do livro, não. Do livro tá errado, tá, gente? Apesar do meu ser menos 2 aqui, o meu tá correto. Porque bem aqui, ó, eu coloquei menos 2, não sei porquê, se vocês observarem. Mas aqui eu já botei 6, o resultado correto. Então eu pensei que eu tinha errado a questão por ter colocado esse menos 2 aqui, mas não, eu tinha colocado 6 aqui mesmo. E achei a mesma resposta. Então lá no livro está equivocado, tá? Então esse é o método completando quadrado. Agora a gente vai entrar nas resoluções dessas questões. Da primeira questão, da questão 5, né? Então eu quero resolver essa questão 5 com vocês toda e deixar o completando quadrado para a gente trabalhar, né? De forma pelo Zoom, né? Que a gente tem mais interação. Então, a quinta questão fala assim: aplicando os casos de fatoração, determine o conjunto de solução de cada uma das equações. Então, bora lá. Esse primeiro caso aqui é o caso fator comum e evidência, né? Eu tenho aqui uma equação do segundo grau da forma completa. Então, o fator comum aqui é x, então fica x quadrado, tira x, sobra só o x. Tenho 5x, tiro x, sobra só o 5. Como é uma multiplicação, eu faço essa parte igualada a zero e essa parte igualada a zero. Então, 5 está negativo, passa positivo. Então, vai estar aqui o conjunto de solução da equação de segundo grau. Outra, questão B, também é fator comum em evidência. O fator comum aqui é o x. Né? Então, fica x, eu tinha 4x quadrado, tirei x, sobra 4x. Eu tinha 7x, tirei x, sobra só o 7. Novamente, eu transformei uma subtração em um produto, eu fatorei. Então, essa primeira parte eu vou igualar a zero pela regra do produto. E essa segunda parte eu vou igualar a zero também pela regra do produto. Agora o 7 está positivo, passa negativo. O 4 está multiplicando, passa dividindo. E eu tenho os dois conjuntos, as soluções, né, do conjunto de solução. Questão C também é fator comum e evidência. Fator comum é o x. Eu tinha 3x ao quadrado, né? Tirei x, ficou menos 3x. Eu tinha 7x, tirei x, ficou menos 7. Aí eu, utilizando a regra do produto, falo que isso aqui tem que ser igual a zero. E essa parte aqui tem que ser igual a zero. Tá aqui. Esse 7 nosso tá negativo, passa positivo. E esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Tá aí o conjunto de solução da equação, que é 0 e menos 7 sobre 3. Tá? Questão D. Questão D, eu pego esse cara que está negativo, passa positivo. Quando eu faço isso, eu tenho um fator comum em evidência, que é o x. Então, eu tinha x quadrado, tirei x, sobrou x. Eu tinha 9x, tirei x, sobrou 9. Agora eu fatorei, né? Transformei em um produto. Eu vou igualar isso aqui a zero. E o x mais 9 é zero também, né? Eu vou utilizar a regra do produto. Aqui não tem como mexer, já tem a primeira solução. E aqui eu tenho como pegar esse 9 que está positivo, passar negativo, e encontrar as duas soluções da equação. Aí também é fator comum em evidência. O fator comum aqui é o x de menor expoente, né? Então eu tinha menos 2 terços de x quadrado, tirei x, sobrou menos 2 terços de x. Eu tinha 12x, tirei x, ficou só o 12. Transformei em um produto, então a primeira parte vai ser igual a zero, né? E a segunda parte vai ser derivada daqui, ó, da regra do produto, que é menos 2 terços de x mais 12. Esse 12 estava positivo, passa negativo. Esse nosso menos 2 terços estava multiplicando, ele vai passar dividindo 12. Aí aqui eu tenho uma divisão de fração, onde eu repito a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Né? Então era 2 sobre 3, fica 3 sobre 2. Menos com menos na multiplicação é mais. 12 vezes 3 é 36, dividido por 2 é 18. Então aqui está o conjunto de solução da equação. Ó. 0 e 18. Questão F. Aqui não é mais fator comum em evidência, não. Aqui é a diferença entre 2 quadrados. Eu posso pegar esse 81 e escrever como 9 ao quadrado. Quando eu faço isso, eu posso aplicar
a diferença entre dois quadrados. Eu faço um positivo e o outro negativo. Quando eu faço isso, eu fatorei essa nossa equação de segundo grau, transformei em um produto. Se é um produto, aplica a regra do produto. X mais 9 é igual a 0, x menos 9 é igual a 0. Esse cara está positivo, passa negativo. Esse cara está negativo, passa positivo. A gente chama de solução e essa solução ela é dupla, mas com sinais diferentes. Bem, a questão G, como eu percebi que o 2 e o 32 têm divisor comum, que é o 2, eu dividi. 2 dividido por 2 é 1 aqui na frente, 32 dividido por 2 é 16, né? Aí o que eu faço? 16 eu posso escrever como 4 ao quadrado. Quando eu faço isso, eu tenho a diferença entre dois quadrados, que eu posso transformar em um positivo e um negativo. Ou seja, eu acabei de fatorar essa equação. Como eu fatorei, transformei em um produto, eu aplico a regra do produto. X mais 4 é igual a 0. Esse cara está positivo, passa negativo. E o outro é o x menos 4 igual a 0. O 4 está negativo, passa positivo. Está aí o conjunto de solução. Tá bom? O que acontece aqui? Menos x ao quadrado mais 36. Olha, se quiser eu posso fazer isso. Eu multipliquei por menos 1 essa equação. Então aqui vai ficar positivo e esse cara que está positivo vai ficar negativo. Para que eu fiz isso? Porque 36 eu posso escrever como 6 ao quadrado. Para isso se tornar uma diferença entre dois quadrados. Ó, tá aí. Como eu tenho a diferença entre dois quadrados, eu faço um positivo e outro negativo. Quando eu faço isso, eu fatorei a nossa expressão. Como eu fatorei, o que eu posso fazer? Eu posso escrever igualar, desculpa. Eu tenho fatorado a diferença entre dois quadrados, eu posso colocar um positivo e outro negativo. Aí eu posso usar a regra do produto, né? Então eu pego essa parte igual a 0, pego essa parte aqui igual a 0. Quando eu faço isso, esse 6 está positivo, passa negativo. E esse nosso 6 está negativo, passa positivo. Então o conjunto de solução é mais ou menos 6, tá bom? O que acontece aqui, ó, na questão I? Ó, eu tentei 9, eu coloquei como 3 ao quadrado. Só que eu percebi que não é uma diferença entre dois quadrados. Eu também não posso multiplicar por menos 1. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse 3 ao quadrado que dá 9, ou melhor, eu pego esse 9 que está aqui positivo e vou passar ele negativo. E eu passo a potência na forma de raiz. Mas olha o que vai acontecer. Eu tenho uma raiz quadrada de menos 9. Isso não tem solução. Não tem solução no conjunto dos números reais. A gente vai ver isso mais adiante. Porque não tem raiz quadrada de número negativo. Então, essa equação aqui não tem solução no conjunto dos reais. E você vai representar isso por essa simbologia. É S de conjunto de solução e essa bolinha cortada, tá bom? Depois, o que eu posso fazer aqui? Esse nosso 3 que está multiplicando na J pode passar dividindo. E 81 dividido por 3 é 27. E esse quadrado passou na forma de raiz. O que aconteceu? Eu tenho duas soluções. As duas soluções é mais ou menos raiz de 27. Por que, professor? Porque 27 não tem solução. E por que mais ou menos? Porque é a equação do segundo grau. O segundo grau tem duas soluções. É uma positiva e outra negativa. Tá bom? E por último, a K. O que eu fiz? Esse cara está positivo, passa negativo. Esse menos 3 sobre 15, 5, está multiplicando, ele vai passar aqui embaixo, dividindo. E aí eu tenho duas equações, onde eu vou repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda, então o 5 vai para cima, o 3 vai para baixo. Aí o que eu faço? 1 vezes 5 é 5, menos com menos é mais, sobre 3, né? Aí essa nossa potência passa na forma de raiz. E eu vou ter o conjunto de solução. Como tem que ser duas soluções, vai ser mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Não tem como continuar, porque não tem raiz exata, tá bom? Um abraço, meninos, até mais.